Olá, me chamo Suelen Hayashi, trabalho como voluntária na Associação Internacional daqui de Etizen e nós estamos hoje com o Ebna Sam, que trabalha também como voluntário na cidade de Etizen para a prefeitura. Estávamos pensando em vocês que querem mais informações sobre casos de terremoto, casos que têm acontecido muito, né, na nossa região. E então nós estamos aqui hoje para tirar algumas dúvidas com relação ao que deve ser feito primeiramente logo depois do tremor. Então, seguindo aqui as perguntas, a primeira delas é: quais as primeiras medidas logo depois de um tremor? Eu sei que normalmente a gente fica apavorado, né, quando acontece um tremor. Sim. Primeiramente pelo alarme, porque o alarme já traz essa sensação, né, de insegurança. Então, como é que eu faço? Como a gente deve proceder primeiramente quando acontece o tremor? Bom, pelo conhecimento que eu tenho, em primeiro lugar, procurar, no caso, manter o máximo possível a calma, no caso, não entrar em pânico, né? Procurar, se for o caso, terremotos, no caso, procurar um lugar onde se abrigar, embaixo de mesas fortes, porque pode acontecer de cair diversas coisas de cima, no caso, né? Materiais móveis, de repente, alguma coisa de cima das paredes também, né? A televisão pode cair também. Então, primeiro o item seria se proteger ao máximo possível. Outra questão é desligar, no caso, todos os conteúdos, no caso, que tenha fogo, no caso, seria fogão, aquecedores, no caso, no inverno se usa muito aquecedor também, e se tiver condições de fazer o desligamento do disjuntor da casa também, ou do apartamento, seria o ideal também. Essa do disjuntor eu não sabia, então é interessante hoje a gente estar aqui junto, né? Porque você com certeza está tirando as suas dúvidas, assim como eu. Então eu vou para a segunda pergunta. Quais os canais de comunicação que são importantes para que a gente assista primeiramente logo depois do terremoto? Bom, em primeiro lugar, no Japão seria os canais, por exemplo, televisão, rádios, no caso, né? Mas para as pessoas que não entendem, por exemplo, o japonês, a língua japonesa, olhando esse noticiário, de repente não conseguem, no caso, entender o que está acontecendo, né? Para esses casos, talvez seja melhor, no caso, acessar os canais de informação pela internet, no caso, né? Que são passados também. Pela televisão também, às vezes, é passado, via o celular também. Dali, o pessoal, às vezes, consegue contatar e receber os conteúdos da notícia em português, no caso, né? Então, de repente, seja mais fácil contatar aí. Quem tiver conhecimento do japonês, assiste, no caso, pela televisão, rádios, no caso, e vai acompanhando o noticiário, no caso, né? Existem até algumas palavras que são mais fáceis em Nihongo, que são, nesse momento, né, ajudam, né, nessa hora de assistir uma televisão ou algo parecido, né, que a gente consegue entender ali o que é tsunami, né, que são as palavras ali primordiais, né, que são significados importantes, né, na comunicação. De importante, no caso, né? No dia a dia, no caso, tomar um pouquinho de conhecimento, procurar tomar conhecimento dessas palavras, né, que a Suelen falou agora, por exemplo, que nem tsunami, né, o que seria, por exemplo, terremoto, que seria o Jishin, no caso, né, pessoal, procurar guardar um pouquinho dessas palavras, no caso de uma emergência, no caso, né, entendendo essas palavras, de repente, possa compreender o que está acontecendo. E quando acontece esse terremoto, assim como foi falado sobre a comunicação, o que seria a mochila emergencial, né? Tem muita gente que ainda não tem a sua mochila preparada. Então, o que seria essa mochila emergencial? Bom, a mochila emergencial é bastante importante no caso. Não é todos, mesmo os japoneses mesmo, não é todo mundo que tem preparado essa mochila. Mas é bastante importante ter, no caso, né? Eu, no caso, desde aquele terremoto de 2011, que aconteceu o Tohoku Jishin, no caso, né, que teve aquele maremoto grande também, eu tenho preparado essa mochila emergencial. Com artigos, no caso, né, conteúdos de alimentos, água também, né, produtos de emergência, no caso, que possam ser utilizados de imediato.
Só que tem um item, no caso, detalhe, no caso, né? Os conteúdos, alimentos, águas, no caso, é claro, ficando um bom tempo, ele tem que ser trocado, no caso, não dá para deixar direto, né? Como a gente está falando da mochila, o que seria importante eu manter dentro da mochila? Seria alimentos não perecíveis de longa validade, água também, né? Hoje em dia tem águas, no caso, que duram um longo prazo de validade, é bastante longo, no caso, né? Materiais, no caso, kits de emergência, medicamentos, no caso, né? Se for necessário, lanterna também é bastante importante, lanterna portátil, pilhas, baterias também, né? Tem outros itens, tem diversos itens. No caso, depois nós vamos mostrar com mais detalhes o conteúdo que é bom a pessoa ter preparado nessa sacola, nessa mochila de emergência. A gente está falando sobre a mochila emergencial. Houve uma dúvida de algumas pessoas que me perguntaram quando aconteceu esse último terremoto que abalou aqui em Etizen também, em Fukui, né? E as pessoas me perguntaram se caso chegasse o tsunami de forma forte, né, ali em Tsuruga, o que aconteceria, por exemplo, se eu tivesse somente essa mochila emergencial, mas não tivesse me preparado, por exemplo, por um desastre nuclear? Esse é um ponto bastante, que nem a região de Fukui, no caso, né? Que nem a Sueli falou, Tsuruga, por exemplo, é uma região que tem algumas usinas nucleares, né? No caso, se ocorrer, por exemplo, um tsunami que afeta, no caso, a usina nuclear, no caso, né? Tem as áreas, no caso, onde o pessoal tem que fazer a evacuação. Então, o pessoal tem que estar no dia a dia já consciente, sabendo o local da evacuação. Em caso de, por exemplo, afetar a usina nuclear e ocorrer, por exemplo, um vazamento de produtos radioativos, no caso, né? É necessário sair. A região de Etizen, no caso, como fica em torno de 30 e alguns quilômetros de Tsuruga, é uma região, no caso, que pode ser afetado por radiação. Então, nesse caso, tem a área, no caso, onde o pessoal pode, a área de refúgio, no caso, né? Que já está programado no mapa, no caso, né? Emergencial aqui da cidade. Então, o pessoal tem que verificar esse mapa e, no caso de ocorrer um desastre dessa natureza, o pessoal procurar se refugiar nesses locais, no caso, né? A gente falou sobre a mochila emergencial, a gente falou se caso aconteça um desastre natural aí em grande proporção e possa atingir as usinas nucleares, e como Ebina-san explicou agora, sobre a importância, né, que as pessoas têm que saber sobre essa questão do refúgio. Quando eu fiz o treinamento, né, aqui na cidade, eu percebi que existe cada setores, né, da cidade que já se compõe, né, assim como o Ebina-san trabalha aqui como voluntário, ele tem já esse treinamento para onde a gente deve correr, né, nesse momento de se acontecer algo assim grandioso, né, como foi o caso da usina nuclear, se for rompido, né? Então ele vai mostrar aqui para vocês um dos materiais aqui da prefeitura de Etizen, a qual já está disponível para a gente em português, não é isso? Sim, aqui no caso tem na prefeitura aqui de Etizen tem esse mapa aqui, né, de áreas de refúgio, no caso, né, que o pessoal, se não tiver ainda em casa, no caso, né, é só vir aqui na prefeitura e pedir que eles providenciam, já tem aqui, no caso, né, e a pessoa pode receber. Tem muita gente chegando agora em Etizen, né? Acabou de chegar em Etizen e não tem esse mapa. Basta você vir aqui na prefeitura e pedir, né, como material aqui mostrado no vídeo, explicar, né, que você tem essa dúvida, que você não sabe, e é necessário você pegar isso. Por quê? Porque como o Ebina-san explicou, né, a nossa primeira dificuldade é a informação. Então, se você não tiver informação, automaticamente você vai meio que ficar perdido, né? Sim. Outra questão seria nos bairros também. Tem treinamentos, no caso, o pessoal faz treinamentos, no caso, para esse tipo de problemas.